Há um tempo atrás eu fiz aqui no canal, você pode até ver aqui no card, que eu vou deixar aqui no card, um menu de sessão para o Flutter Web. Porém eu dei uma estratégia ali, que era utilizando o Page View, que tem diversos problemas envolvidos nela. Nós descobrimos isso lá dentro da Academia do Flutter, com um dos alunos nossos que participam demais lá dentro da Academia do Flutter, Felipe Salles, e ele comentou sobre essa questão, né? Ele que levantou essa bola de como fazer um menu de sessão. E dentro das minhas 1 milhão de coisas que eu estava fazendo aqui, descobri uma forma muito melhor e muito mais interessante de fazer esse menu de sessão e da forma correta de você fazer isso. Então, bora pro vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter e Dart, e aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre Flutter, Dart, carreiras e muito mais. Então se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Tem vídeo novo toda semana, pelo menos um vídeo. Então, para você não perder nada, ativa o sininho para acompanhar a gente aqui. Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Como eu falei, a gente já fez um vídeo muito parecido com esse, na verdade com a mesma ideia, né, o mesmo tema, que é um menu de sessão, que nada mais é daquele menuzinho que fica no superior, quando você clica ele vai para a posição X da tela. Isso é um menu de sessão, tem as seções do seu site, quando você clica ele vai para a seção aonde está, ele rola até a seção, né? Então isso é um menu de sessão. E nós fizemos isso aqui, né, como está lá no card, eu vou deixar de novo aqui no card para você ver, que esse menu de sessão utilizando o conceito do Page View, porque no Flutter nós não temos a facilidade que a gente tem do HTML e o CSS, JavaScript que a gente pode ter, né? Então, às vezes, algumas coisas ficam mais difíceis de ser construídas no Flutter Web. Porém, encontrei uma forma muito mais interessante, muito mais profissional de você fazer. Só te peço aqui um pouquinho de paciência e entender um pouquinho melhor, porque a gente vai falar de alguns conceitos um pouco mais avançados do Flutter, tá bom? Mas mesmo que você não conheça nada, se você precisa fazer alguma coisa nesse sentido, segue o passo a passo que eu vou fazer aqui que você vai conseguir implementar, tá bom? Então, bora lá para a nossa implementação. Liberando minha tela aí para vocês, vamos criar um novo projeto. Então, Flutter create project name menu sessão underline sessão org br.com.academia do Flutter na plataforma web, então platforms web /menu sessão, que é a pasta que ele vai salvar, tá bom? Então, deixa ele criar aqui, criou, menu sessão, code, ponto. Vamos abrir aqui no Visual Studio Code. Abrir aqui, ele pede já para a gente rodar um Flutter PubGet, vamos deixar ele rodar aqui. E vamos para a nossa implementação. Se eu rodar aqui, simplesmente criar um novo launcher, né? Create Launcher JSON, Dart, beleza. E agora der um F5 aqui, ele já vai startar para a gente aqui na web, tá bom? Então vamos deixar ele startar aqui só para a gente ir acompanhando, senão as coisas não acontecerem magicamente. É bem rapidinho. Boa! Startou aqui, ele vai fazer aquele projetinho básico do Flutter, né, de increment, aquele templatezinho básico. Então, beleza, já estamos com o nosso projeto aqui criado. Primeiro que a gente vai criar, vamos criar algumas coisas aqui no nosso projeto. A primeira delas é vir aqui no main, dar uma limpa nesse cara, então remove all comments. Dentro aqui vamos criar pages, dentro de pages, homepage.dart. Porque não é porque a gente está criando um projeto de exemplo só para exemplificar o menu de sessão que a gente não tem que fazer as coisas organizadas, não é mesmo? Então, homepage. Aqui na nossa main, nós não vamos direcionar mais para esse cara, nós vamos direcionar para a nossa homepage, ok? Opa! Homepage. Vou deletar tudo esse restante aqui que a gente não precisa dele. Tudo bem? Então agora nós estamos aqui no nosso browser, uma tela em branco somente com o título de homepage. Legal, agora o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é a gente adicionar e criar um ícone, vamos dizer assim, nossa barra de menu, tá? Então vamos fazer primeiro o nosso componente de menu, tá? Então widgets barra menu .dart, fu-stls, tá? Dentro desse cara aqui nós vamos construir um menuzinho bem básico, tá? Então vou colocar um paddingzinho nele, padding insets.all de 8, beleza. Vamos lá. De child dele vamos colocar uma row, dentro dessa row eu vou colocar 2 text button, 3 na verdade, tá? 3 text button, onde o text vai ser seção 1,
Fazer tudo em português, para a gente não ter problema com língua, tá? Vamos deixar tudo aqui o máximo em português possível. Então, seção 1, seção 2, seção 3, ok? Lindo, maravilhoso. Temos o nosso carinha aqui, const. Vamos aqui na nossa home page e vamos adicionar ele. Então, nossa home page agora vai ter o nosso menu disponível aqui, tá? Então, para fazer esse carinha, nós vamos adicionar aqui um single child scroll view. Single child scroll view. Vou remover esse app bar daqui de cima, tá? Porque a gente não vai ter uma app bar. Dentro do single child, como child dele, nós vamos colocar uma column. E dentro dessa column, a gente já vai colocar o nosso menu. Tá bom? Então, vamos importar o nosso menu aqui. Beleza? Opa, faltou o columns, né? Children's e o menu aqui. Beleza. Pronto. Então, agora se a gente olhar aqui, nós já temos aqui o nosso menu de seção, certo? O único problema dele é que ele está aqui para o lado esquerdo. Normalmente os menus eles são lá no lado direito, né? Aqueles menuzinhos incrementados ali. Então, para a gente fazer isso, aqui no nosso Main Axis Align, a gente coloca como End. Pronto, isso aqui já vai ser o suficiente para ele jogar o nosso menu lá para o lado direito. Vamos remover aqui no nosso Main o nosso debug banner, né? Como para falso, para ele tirar aquele bannerzinho dali de cima e apresentar o nosso menu. Pronto, já estamos com um menuzinho pronto aqui para gente colocar. Agora o que eu vou criar? Eu vou criar um widget, né? um componente de seção para a gente representar a nossa seção, né? Como se fosse partes do nosso site. Para não fazer isso manualmente, né? Vamos supor que eu vou criar um só para a gente entender melhor, para ficar mais fácil da gente implementar, tá bom? Section.dart, FU-STLS. Dentro desse cara, nós vamos colocar apenas um container. Dentro desse container eu vou ter a cor dele, tá? E que vai ser um atributo colors que nós vamos receber, color, né? Color. E também o height, a altura dele. A largura vai ser sempre 100%, tá bom? Então eu vou colocar aqui como size, ou height mesmo. Pronto, height. Mesma forma que a gente fez no outro vídeo, tá? Mas vamos lá. Final, color, vai ser a color que nós vamos receber, e double age, nós vamos receber aqui também, tá? Vou gerar novamente o construtor, generate constructor, pronto, só faltou deixar como super aqui, e está tudo certo o nosso cara, EIGHT, eu sempre escrevo errado, age. Pronto, temos o nosso cara. O que a gente vai fazer aqui agora? Embaixo do nosso menu, nós vamos criar 3 seções, tá? Então, vamos criar 3 seções aqui para o nosso projeto. Então, a seção 1, que vai ser colors.red, ok? Que eu vou colocar o tamanho dele de 1000 de altura. Vou ter a segunda seção, que eu vou colocar um black, ok? Que vai ser 2000. E uma terceira seção, que eu vou colocar aqui como blue, e o tamanho dele vai ser de 200, ok? Olhando a nossa tela aqui agora, você vai ver que a gente tem a nossa seção começando aqui, eu rolando para baixo, eu tenho vermelho, preto grandão e um pequenininho azul. Eu vou até inverter, vou colocar o azul no meio, só para ficar interessante, ó. Azul e aí sim o preto, tá? Quando eu clicar em cada um desses botões aqui, ele tem que ir para o topo de cada uma dessas seções, tá bom? Então agora que vai começar mesmo a mágica da nossa implementação. Para nossa implementação, primeira coisa que eu preciso fazer é fazer o nosso, vamos dizer assim, o nosso menu, né, receber alguns parâmetros, né, ele dizer que uma seção foi clicada, né, então eu vou ter que receber dentro aqui do meu menu uma função, certo? E essa função vai dizer qual é o botão que foi clicado para eu poder movimentar a minha tela, tá? Então aqui dentro da nossa seção nós vamos receber aqui um final value change, tá? Vou colocar como value change de int para dizer qual é a seção que foi clicada, ok? Que vai ser o nosso on menu click, ok? Então, esse menu click eu vou receber aqui como required this.onMenuClick.
Pronto, recebi esse cara aqui. Agora, quando eu clicar em cada um desses botões aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse meu menu. Então, on menu clique, passando um. Ok, vou colocar um air function, porque é função de uma linha só, não tem necessidade de eu ficar fazendo várias linhas. Então, seção 1 clicada, seção 2 clicada, seção 3 clicada. Beleza. Então, agora no meu menu aqui, eu preciso receber um on menu click. Então, on menu click. Vou criar uma função privada aqui, um método, alt enter create menu, onde eu vou receber esse carinha aqui. Vou tirar o const, que agora não pode ser mais const, deixar os consts no section só. Beleza. Dentro desse cara agora, eu vou fazer um switch case. Por quê? Porque ele está dizendo que o menu foi clicado. Só que qual foi o menu clicado, né? Qual foi o que eu tenho que fazer agora, né? Então, dentro desse cara aqui, eu vou criar um switch. Dentro desse switch do valor, eu vou verificar cada um dos casos. Então, aqui, se case 1 faça tal coisa, case 2 faça tal coisa, case 3 faça outra coisa, tá? Faltou o break aqui em cada um deles. Porque senão ele passa direto. Beleza? Então, pronto, já temos o nosso carinha. E o default vai ser uma exceção porque vem um menu que eu desconheço, ok? Então, vou explorar, deixar estourar uma exceção mesmo. Legal. Então, isso aqui são só estruturas básicas que a gente tem que mexer. Legal, agora o que eu preciso? Eu preciso ter uma forma de movimentar a minha tela, certo? Então, eu tenho um single child scroll view, eu preciso movimentar essa tela baseado na condição que eu quero. Para fazer essa movimentação, nós precisamos ter o controle desse scroll, certo? Então, a gente precisa agora criar aqui um page controller, tá? Desculpa, um scroll controller. Então, final, scroll controller é igual a scroll controller, tá? Criei uma classe controladora, ok? E como a gente agora tem uma controller, nós precisamos transformar essa página em um stateful widget, tá? Para aqui nesse stateful widget, nós temos o dispose, e dentro do dispose, nós vamos fazer o dispose do nosso controller. Controllers foram instanciadas, devem ser descartadas, ok? Então, vamos colocar aqui um const só para ele parar de reclamar. Beleza. Dentro dessa nossa controller, criamos ela, agora a gente precisa associar o single child. Então, na nossa controller aqui, vamos adicionar a nossa scroll controller. Pronto. Com isso é o suficiente para quando eu quiser, eu posso movimentar a minha tela para qualquer lugar. Tá? Então aqui, ó, eu posso pegar o meu scroll controller aqui, né, quando clicado no 1, scroll controller, e posso fazer um animated to, passando aqui um offset, tá? Então aqui ele espera um offset que é um double, posso colocar 200, tá? Numa duração, num tempo, né? Porque ele vai fazer uma animaçãozinha bem legal. Então eu vou colocar aqui milliseconds de 500 milissegundos. E como vai ser essa animação? A curva de animação. Então, curves.easy in out. Beleza. Com isso aqui, agora, se eu fizer aqui um clique no meu botão da seção 1, você vai ver que ele vai movimentar. Só que eu não posso fazer essa movimentação fixa. Ah, movimenta por 200, movimenta por 150. Por exemplo, que ele vai movimentar e vai ficar meio para cima. Porque isso aqui, a gente está falando da web. A web pode ter diversos tamanhos, pode ter diversos tamanhos de tela. Então, essa movimentação aqui pode não ser, no grande apareceu o azul. Esse aqui não aparece. Então, entende? Pode dar um problemão. Então, eu não posso deixar nada fixo na web. Eu tenho que ser sempre variável. Então, eu preciso agora descobrir aonde está o início de cada um dos meus componentes. Por quê? Porque eu quero direcionar para o início. Quando eu clicar aqui na seção 2, eu quero que ele venha e pare aqui, bem em cima da seção 2, na hora que começa a seção 2, que é o azul, e assim por diante, tá? Então agora eu preciso descobrir na tela onde está, qual é a posição que eles estão. E é agora que começa toda a mágica acontecer.
Tá bom? Então, quando eu clicar aqui, primeira coisa que eu vou fazer na entrada desse meu onMenuClick, eu vou criar uma variável aqui que vai ser o meu renderBox. RenderBox nada mais é do que a classe que tem todas as constraints, as estruturas de onde aquele componente foi renderizado na minha tela. Então, tem diversas informações desse componente dentro da tela, tá? Então, aqui o renderBox. Então, agora eu preciso recuperar o renderBox, né? A classe renderBox de cada um dos meus componentes, de cada uma das minhas seções, tá? E como que eu vou fazer isso? Eu não tenho uma forma de fazer isso diretamente pelo contexto, uma forma muito direta e muito fácil de fazer isso. Para fazer esse tipo de coisa, nós precisamos criar uma global key para cada um dos nossos componentes, tá? Alguém pode estar falando, putz, mas a global key pode ser um problemão. Quando você está fazendo um menu de seção, você sabe exatamente os pontos que você quer chegar. Você quer clicar no menu e ir para tal ponto. É a mesma coisa com HTML. Se você fosse fazer um menu de âncora no HTML, você ia ter que ter a chave naquele menu, naquele item, naquele div ou naquele lugar que é onde quando você clicar no A e mandar para aquela chave, ele vai direcionar. Então não mudou nada, continuam os mesmos conceitos, só que vindo para o mundo do Flutter, ok? Então aqui nós precisamos criar 3 global keys, ok? Então eu vou criar aqui uma key seção 1, vai ser uma global key, seção 1, 2 e 3. Então 2 e 3, beleza? Então aqui na cada uma das nossas chaves agora, nós vamos tirar esse const daqui, esse const, e vamos adicionar aqui cada uma das chaves, ok? Então aqui a primeira é key seção 1, seção 2, seção 3, então 2 e 3, beleza? Adicionamos uma chave para cada uma delas. E agora aqui dentro do nosso, vou tirar esse scroll control, eu vou jogar ele aqui para baixo, na nossa seção, tá bom? Depois do nosso switch. Agora em cada um dos nossos casos aqui, nós vamos recuperar o renderbox baseado em cada uma dessas chaves. E nosso renderbox vai ser igual aqui, seção 1, se eu cliquei no 1, eu preciso pegar a chave da seção 1, ponto, current context, ponto, find render object, ok? Esse cara aqui vai reclamar, eu vou dar o bang aqui para dar o force, e depois esse finder render object também é opcional, tá? Eu vou transformar ele, vou dar um upcast nele, falando que ele não vai ser opcional, e sim que ele vai ser da forma certa, né? Sem ser nullable. E para fazer isso, eu não tenho como colocar o bang aqui. Não vai funcionar. Eu preciso fazer o cast. O bang, a classe que pouca gente sabe, mas o bang nada mais é do que uma abreviação para você, em vez de ter que fazer isso, as build context e depois as render box, em vez de você precisar fazer isso, nas chamadas dos métodos, você pode substituir pelo bang. E aí ele já vai fazer isso para você, vai fazer esse cast automaticamente. Tá bom? Só um detalhezinho didático, não sei porque eu estou entrando tanto no detalhe nisso, mas só para você conhecer. Ok? Então da seção 1, aí depois da seção 2, e se caso 3, da seção 3. Ok? Legal, recuperamos o nosso renderbox, recuperamos o objeto dentro da nossa tela, da renderização da nossa tela. O que eu preciso descobrir agora? Eu preciso descobrir a posição no eixo Y, certo? Que esse componente está. Para isso, eu preciso buscar o offset dele, tá? O offset dele eu vou buscar do renderbox, eu tenho um método chamado local2global, qual é o local que ele está globalmente, tá? Dentro da minha árvore de componentes, e eu quero que ele tenha a precisão de offset 0, eu quero saber exatamente o topo. Esse offset eu posso dizer para ele, falar que assim, coloca mais para baixo, 200 para baixo, 100 para cima, eu posso brincar com a posição que ele vai me retornar, tudo bem? E aí com o offset na mão, eu pego o dy dele. E pronto, dessa forma nós já construímos o nosso menu de seção. Vamos ver isso aqui funcionando? Vamos lá, ó. Vamos lá, dá um restart aqui. Deixa eu só ver que eu acho que eu mudei as coisas de posição. Coloquei o azul para cima, não. Então, primeiro, a seção 1 é o red. A seção 2 é o blue, que é o do meinho. E a 3 é o black, tá bom? Então, aqui estamos na posição. Fui lá, cliquei em seção 2. Parou bem em cima, olha só. Seção 3 parou exatamente no pretinho. Ó.
seção 1, ele desceu um pouquinho e foi na seção. Dessa forma, nós estamos descobrindo exatamente aonde está a posição do nosso elemento e como que ele pode, e qual é a posição que ele tem que ir. Eu posso até brincar aqui, adicionar um float action button aqui. Opa, não, aqui, né? Float action button do onPressed dele. Ele vai pegar o nosso scroll controller, vai dar um animated to, vou copiar para ficar mais rápido, né? Scroll controller animated to, que eu quero subir que ele suba para o topo, né? Então, vou dar o offset dele de 0, ok? Então agora aqui, ó, nossa, eu vou mudar minha câmera para cá, vou clicar na seção 3 aqui, quando eu clicar para cima, ele sobe. Seção 2, subiu. Seção 3, subiu e assim por diante. E chamando esse cara, eu poderia chamar ele e fazer a posição da onde eu quiser, criando de verdade um menu de sessão da maneira correta dentro do Flutter Web. Com o Page View ali foi meio que uma gambiarra que a gente acabou colocando, mas fazendo dessa forma nós estamos de verdade fazendo igual o HTML faz, que é tendo uma chave, procurando aonde é isso, só que a gente está fazendo na mão, né? Porque o próprio HTML faz isso. O A com o link de âncora, né? Já procura onde está na tela e direciona para aquele ponto lá, faz automaticamente. A gente está tendo que ter um passo a mais. Nós estamos buscando a chave, buscando aonde está esse componente dentro da nossa árvore de componente, descobrimos o local dele, a posição dele, e aí mandamos o scroll para aquela posição. Então essa que é a ponto importante. E se ele fosse diferente, né? Vamos dizer assim, se o menu de sessão, o menorzinho fosse no final, como é que ia fazer? Ele ia para o final da tela? Sim, iria para o final da tela. Ó, ele ia até onde ele vai. Ele não foi até aqui em cima, até a parte superior do blue. Por quê? Porque não tem scroll mais para baixo. Então ele foi até o máximo que ele conseguiu dentro do scroll. Então ele não quebra por conta disso, tá? Então agora eu continuo indo lá para baixo, pro azul, na seção 3 pro preto, e aqui também só aquela movimentaçãozinha para baixo, tá bom? Então, esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like para chegar mais esse vídeo para mais pessoas aí, ajudar a gente a crescer aqui no canal. Deixa aquele comentário que é muito, mas muito importante aqui pra gente. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!